Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. O diabo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. João 6,70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituía em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designou o próprio homem, quando algemadas torpitudes do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperanças seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar: se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na terra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa via do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da paz, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Voltemos ao nosso estudo a respeito das reuniões que aconteciam na Casa Espírita, que eram de 3 níveis. Uns que evocavam os seus antepassados para readquirir força e proteção, sem comunicação direta. Uma que usava do mediunismo para abusar do poder e prejudicar e inibir aqueles que agiam com ignorância, isso é, sendo mais ignorante e maldoso ainda. E os que ficavam dentro dos padrões doutrinários de Kardec, trabalhando no sentido da fraternidade da caridade. O problema não é como as pessoas se comportam do ponto de vista humano. O problema é o que acontece do lado espiritual com o comportamento humano que as pessoas estão tendo. Cada pessoa por si é um foco de energia e de evocação. Cada pensamento que tem está evocando e invocando pensamentos do mesmo teor vibratório. Quando a gente diz evocando, ele chama a presença. Quando a gente diz invocando, ele chama o poder. Se você tem uma noção do que é isso, lembra só do livro Libertação de André Luiz, quando nas trevas a cidade se reúne para fazer um julgamento, os trevosos invocam um poder maior do que o deles, do caminho do mal, e fornecem fluido de seus perispíritos. E 3 entidades se materializam para serem os julgadores dos irmãos que foram aprisionados naquela cidade. Entenda que a própria treva, o próprio mal, evoca ainda coisas piores que não podem nem ser vistas pelos próprios trevosos. É preciso de energias deles para que eles se materializem e se tornem visíveis. Quando você faz a evocação ou a invocação de uma força negativa, pensa bem no que está fazendo. Quando você sai do caminho do bem e vai para o caminho do mal, é como foi dito na mensagem hoje aqui. É a própria mentira e é o próprio diabo que você está evocando. E é muito bonito o modo que André terminou a orientação dele, dizendo que em todos nós existe um pouco de diabo. Então que a gente se pergunte o que é que a gente está fazendo com o nosso diabo. Porque se você junta com pessoas
que também não são muito esclarecidas, ou com pessoas que também são um tanto quanto arrogantes e orgulhosas, e querem fazer uma reunião mediúnica, fica tranquilo que ela vai fazer. É como está no livro dos médiuns, Kardec falando, se você evocar uma pedra, a pedra vai responder. Porque algum espírito brincalhão vai se passar pela pedra. O que você fizer de pensamento numa reunião mediúnica, você vai estar dando energia, combustível, para que aquilo ali aconteça. Então, quando você vai participar de uma reunião dessa, é bom você estar bem consciente disso, para que você possa ver com quem você está se envolvendo. No livro Instruções Práticas da Doutrina Espírita, que Kardec publicou em 1859, acho que foi 59, foi o livro que deu origem ao livro dos médiuns. Foi 59, não, foi 58. Foi o livro de Kardec a respeito do livro dos médiuns. Depois ele ampliou o livro, que é esse livro que a gente tem hoje. Esse livro também está de graça na internet. Se você digitar lá, aparece, você pode fazer o download dele. E é muito bom fazer para que você estude. Lá tem umas orientações que não constam daquele modo no livro dos médiuns. Mas lá Kardec diz que numa reunião mediúnica, que deve ser uma reunião bem harmônica entre as pessoas direcionadas no caminho do bem, coisa que nem sempre se consegue. Ele alerta para um detalhe: se você é o dirigente do grupo e é um dirigente que tem capacidade moral, você por si só pode fazer com que a reunião seja produtiva no caminho do bem. O problema é, nós temos essa qualidade moral, porque ele fala de qualidade moral na intimidade do ser. Ele não fala em aparência. Nós somos mestres de aparência. E a nossa intimidade é como o próprio Emmanuel falou: em todos nós existe um diabo por aí. Então que a gente tenha um pouco de bom senso e prudência, e que a gente não se ache tão infalível e tão bom, para que você possa se julgar ser merecedor de por si só você querer ter o domínio de uma reunião mediúnica. É melhor que todos estejam imbuídos de ser trabalhadores do caminho do bem. E para você ser um trabalhador do caminho do bem, todo dia você deve estar trabalhando no caminho do bem. O que eu quero dizer é que todo dia você vai estar educando o mal que existe em você. O que eu quero dizer é reafirmar o que a Emmanuel falou, que todos nós temos um diabo dentro da gente. E se você é um trabalhador do bem, todo dia você está educando o diabo que está dentro de você. Se você consegue reunir pessoas nesse nível de trabalho, de compreensão e de determinação, a reunião mediúnica vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa mesmo. Porque os espíritos superiores vêm com muita alegria e com muita satisfação em nos orientar. Porque ele está vendo que está lidando com pessoas que querem se melhorar e querem melhorar a humanidade como um todo. É o que não acontece em determinadas reuniões, com a presença também de determinadas pessoas. Isso é tão delicado que no livro de Kardec, Viagem Espírita, de 1862, ele alerta para os grupos de reuniões mediúnicas que se no meio delas tiver uma em obsessão, é melhor que essa alma seja retirada e ser tratada
Porque se ela ficar, vai ser igual a uma fruta podre junto com as outras. E aos poucos vão contaminar todas as outras frutas. Eu estou te falando de orientações de Kardec, de orientações doutrinárias. Acho bom seguir desse jeito. Porque se você não segue desse jeito, você cai com outro jeito. Que é justamente o que a gente está vendo aqui hoje. Então, no meio dessas reuniões, onde existia a evocação de forças do passado, dos antepassados, para adquirir força nos problemas aqui da Terra, para que eles viessem resolver nossos problemas, é o que ele chama de africanismo. São os espiritismo, é o espiritismo sem manifestação espírita. Do outro, que é a apometria, é onde se usa de energias e de poderes mediúnicos para você dominar e escravizar os outros. E ninguém está importando em educar nem encarnados nem desencarnados. E quando eu falo isso, pessoas que participam dessas reuniões, que vão evocar e invocar essas entidades inferiores, veja até que ponto pode chegar a presença desses espíritos inferiores. Lembra da reunião dos trevosos no livro Libertação. Podem estar evocando forças hipnotizantes que têm um poder mental impressionante. Se eu fosse vocês, iriam ler esse livro. Capítulo 5, 6 e 7 é só sobre isso. Olha. Libertação. Então ele fala o seguinte: do ponto de vista espiritual, o que é que acontecia nessas reuniões? E é aí que entra o bom da coisa. Você vê do lado de lá como se processa. O mais lamentável, porém, era que, embora os indivíduos estivessem divididos em ambientes separados, os espíritos que se movimentavam em torno deles, diversos eram primitivos, outros profundamente ignorantes dos compromissos da evolução, alguns perversos e portadores de sentimentos conscientes de destruição, ao ponto em que bondosos e gentis, confiantes e pacientes, os fundadores da casa, os mentores e os cooperadores mantinham-se também em ação. Então, essa era a população de espírito que envolvia aquilo ali. Entre os mais primitivos, são aqueles que evocam a força, o poder de seus antepassados. A gente tem, na classificação espírita, isso aqui é feito de acordo com a classificação, os maldosos é onde prevalece a ignorância. É o primeiro degrau lá de baixo. Os mais ignorantes, os maldosos, os que querem fazer pela força. O que é que acontecia no homem primitivo aqui na Terra? Quem era que mandava? Não era o mais forte? Pois é assim, a força bruta que eles estavam evocando. O que é que isso pode trazer de bom para alguém? Absolutamente nada. Nada. É o primeiro degrau de evolução. É quando você adquire o princípio inteligente, você se torna um homem primitivo. E você vai começar a evoluir. Você está levando e evocando pessoas que vivem desse jeito, onde prevalece a força do mundo espiritual. Mas no meio deles também existiam aqueles que ele diz de ignorantes dos compromissos de evolução e alguns perversos e portadores de sentimentos conscientes de destruição.
Ignorantes dos compromissos de evolução são aqueles que sabem o que devem fazer, os compromissos que ele tem na evolução, mas não querem fazer. Eu falei para vocês, acho que eu disse a semana passada, mas vou repetir. André Luiz, no livro Ação e Reação, no primeiro capítulo, quando ele está vendo a tormenta em volta daquele posto onde ele está trabalhando, que está fazendo uma limpeza do ambiente degradante das trevas, da região de sofrimento, ele vê aqueles irmãos sendo jogados por uma força que estão limpando aqueles fluidos, e ele fica impressionado com aquilo. E o Drusos vai orientando ele, né? Ele diz: André, aqui nessa região infernal estão aqueles nossos irmãos que praticaram a maldade calculada, que nasce da cegueira voluntária e da perversidade. Maldade calculada, que nasce da cegueira voluntária e da perversidade. Então você tem consciência do que deve ser feito. Você sabe o dever que você deve cumprir. Lá dentro de você, você tem a certeza que deve fazer assim que é correto. E você deliberadamente diz: não vou fazer assim. Prefiro fazer assado. Isso chama-se de cegueira voluntária. E eu pergunto para vocês: quantas vezes durante o dia, eu não vou nem falar muito do passado não, no dia a dia, você está vendo uma situação que você sabe que deve fazer daquele jeito correto, e muitas vezes você vira as costas. Eu não vou nem dizer que você está fazendo coisa errada, estou dizendo que você está sendo só omisso. Toda vez que você é omisso diante de alguém, de algum sofrimento, isso chama-se de cegueira voluntária. Porque Deus nos fez para o bem. Nossa finalidade, nosso objetivo é viver e trabalhar o bem. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Veja quantas vezes no seu dia a dia você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz para fazer uma escolha que muitas vezes bate mais perto dos seus interesses do que o bem que você deveria fazer para o outro. Quando você faz isso, você está tendo essa cegueira voluntária, ignorante dos compromissos de evolução. Porque o nosso compromisso de evolução é fazer o bem. Os semelhantes não se atraem? Então quem você vai estar atraindo para junto de você? Aí depois, quando você está em sofrimento, você quer que os espíritos venham lhe ajudar? Você quer que os outros venham te amparar? Porque você está sofrendo? Será que você fez por merecer? Se você estava vendo o sofrimento dos outros todo dia, e a maioria das vezes sendo omisso, é assim que a coisa acontece, sabe? Isso quando a pessoa não parte para a crueldade, que é fazendo mal para o outro deliberadamente, sabe? Então, esses irmãos é a maioria que existe ainda no planeta de provas e expiações. É justamente esses irmãos que precisam despertar para começar a fazer o bem. Porque são esses que querem fazer o bem que vão ficar nesse planeta de regeneração. Você já pode ser hoje e amanhã um membro desse planeta de regeneração que é a Terra, desde que você queira fazer o bem. Você escolhe. A opção é sua. A oportunidade está aí.
pessoa sofrendo e eu entro na indiferença, isso já é crueldade. O que é que a gente fala do desamor? Não onde está a crueldade junto com a indiferença? É aí que está o problema. O que é que a gente fala de pseudo-amor? Não onde existe o sentimentalismo e o fingimento? São dois polos do ego que precisa estar sendo trabalhado por nós. Porque se você faz uma reunião mediúnica baseada nos seus conhecimentos egóicos, o que você vai ter junto de você são entidades desse jeito. E vai ter que reclamar de quem? De ninguém. A escolha foi sua. Então a gente precisa tomar uma iniciativa diferente. A gente precisa saber praticar deveres em nossa vida. E diante de qualquer dor de sofrimento, se você perguntar o que é que eu devo fazer diante disso, você vai saber. A sua cota de participação que você pode levar para aliviar um pouco a dor daquela pessoa. É interessante querer participar de reunião mediúnica para ajudar os espíritos que sofrem. O nome disso é caridade. Assim que se fala nas casas espíritas. E as reuniões humanas com os que sofrem? Por que não estão participando? Não quer ajudar os espíritos sofredores? Os encarnados também estão sofrendo. Vai no hospital, vai no asilo. Tem tanta casa de irmãos reunidos em sofrimento. Isso é caridade. Aí você não faz entre os encarnados e quer participar de uma reunião mediúnica para fazer com os desencarnados? Cada um só dá o que tem. E cada um só vai receber de conformidade com o que tiver dado. Comece a praticar a caridade. Em todo ambiente simples que você está envolvido. Porque você vai estar angariando para junto de você a presença de Jesus. Isso não vai te faltar. Então, cuidado com esses tipos de reuniões. Porque é essa a população de espíritos que ficam, sabe? Se ela é mal conduzida. E eles querem o quê? Portadores de sentimentos conscientes de destruição. Eles não querem que a gente vá para o nosso lado evolutivo do tempo. Muito pelo contrário, eles querem destruir. O Divaldo falava da reunião que teve em 2004, em que foi revelado para ele, depois de uma experiência muito desagradável que ele teve, que as forças do mal se reuniram em torno do planeta e se unificaram, todos eles, com um objetivo só: destruir Jesus. Não interessa qual era a corrente do mal. Eles esqueceram dos seus personalismos pessoais, porque eles entenderam que eles tinham só um inimigo em comum: o bem, que é Jesus. Aonde estiver trabalhando forças do bem, onde estiver trabalhando os ensinamentos de Jesus, nós vamos ter esses opositores. Kardec, no livro dos médiuns, a respeito da obsessão, quando ele classifica os tipos de entidades que ainda vivem da prática desse apoderamento em relação ao outro, ele também realça isso. Esses irmãos que praticam os quadros obsessivos, eles vêm por
inveja, por vingança, por oposição ao bem e também por covardia, para agir com aqueles que não têm muita força para lutar contra eles. Então o que eles querem é destruir, acabar. Falo para vocês muito desse livro e eu acho que vale a pena a gente falar sempre, porque ele agora está até de graça na internet. Aconteceu na Casa Espírita. É uma história real, verídica, de uma falange de espíritos inferiores para destruir uma casa espírita. Ele já havia destruído 11 casas. 11. Na 12ª eles foram ajudados e amparados, foram resgatados a maioria deles. Mas veja que o mal que ele causou, 11 foram destruídas. É isso que a gente tem que prestar atenção. Foram 11 instituições que não souberam cativar a presença desses irmãos bondosos, gentis, confiantes e pacientes, os fundadores da casa, os mentores e seus cooperadores, que se mantinham também em ação. Você veja que se aqui, você tem primitivo, você tem ignorante, você tem perverso que quer destruir. Aqui você tem bondoso, você tem gentil, você tem confiante, você tem paciente, você tem os fundadores, você tem mentores, você tem cooperadores. Tem muito mais, não tem? Tem muito mais à nossa disposição. Muito mais. Só tem um problema. Eles não vão interferir nas nossas escolhas. Eles não vão interferir em nosso livre-arbítrio. É por isso que é importante as pessoas aprenderem a tomar decisões. Porque é aí que nasce o princípio da nossa inteligência volitiva. Saber tomar decisões. Analisar as várias opiniões sobre aquele assunto. No caso, reunião mediúnica. Que opiniões você vai ver sobre reunião mediúnica? Kardec, Livro dos Médiuns, Instruções Práticas da Doutrina Espírita. Tem uma infinidade de mensagens mediúnicas na Revista Espírita. Você vai ler isso tudo, porque você vai ver opinião boa, que é aí que está a nossa codificação. O resto, o nome já diz, é resto, é complementação. É assim que a gente aprende a tomar decisão, usando nossa capacidade de ter discernimento. É impossível uma reunião mediúnica ela ter consistência no trabalho edificante no bem, se ela não tiver estudo aprofundado do que é mediunidade e do intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos no mundo espiritual. É o estudo que vai fazer a diferença. Porque quando você está estudando, você está indo em busca da verdade, que vai trazer algo para a sua verdade. A gente precisa ter sempre isso em mente. Então seja um trabalhador consciente e estude. Estude até o último suspiro da sua vida. Porque sem estudo você não está sendo aprendiz. E quando você para de ser aprendiz é porque você já se acha um mestre. E nós estamos muito longe de ser mestre. Porque mestre a gente teve só um, que foi Jesus. Até a gente chegar lá no tete a tete com Jesus, você tem que ser um aprendiz. E para ser aprendiz tem que estar estudando. Isso quer dizer o seguinte, que se você não estudar, esse negócio aqui, espírito bondoso, gentil, confiante, paciente, fundador da casa, mentor, cooperador, tempo e tal, não vão estar no tempo. Não vão estar. É simples assim. Mas a
reunião está indo bem, tá? Cuidado. Está indo bem entre os conceitos humanos que tem essa mente obtusa, de acordo com a ignorância de cada um que está ali. Vê no mundo espiritual o que é que está acontecendo. A finalidade do estudo é esse. Você vê quando você se desvia do caminho doutrinário. O que acontece é isso. Então que a gente procure ter um pouco de bom senso e de prudência. Que a gente desperte em cada um de nós esse sentimento de aprendiz. Que a gente se reúna com pessoas sinceras que estão imbuídas desse mesmo objetivo. E as pessoas que estão imbuídas desse mesmo objetivo, eles mostram na prática. Porque eles estudam, trazem os estudos e colaboram com a educação de todos que estão envolvidos dentro da casa espírita. As pessoas que não têm sentimento de aprendiz, elas não gostam de estudar. Elas não trazem informações verdadeiras. Elas trazem opiniões pessoais. Então você vai para uma reunião e a pessoa vai dar uma opinião só para o pessoal dela. Eu acho assim, a minha vida foi assim com meu pai, foi assim na minha família, foi assim. Não. Isso é questões pessoais, senhor. A gente está aqui para estudar a doutrina. É essa doutrina que a gente tem que estar focado nela. É isso que vai trazer o ponto de união entre os frequentadores da reunião e da casa espírita. Fora isso, vai ter só ilusão. E isso não é bom. Isso não é correto. Porque essas classes de espíritos aqui fazem parte da definição que Kardec deu para todos nós que estamos no livro dos Espíritos a partir da questão 100. Coisa que a gente tem que estudar e muito. E muito. Não é estudar para você saber o que ele está falando ali. É estudar para você se colocar aonde você está ali. Você se enxergar a que classe eu me sinto mais atraído. Isso, sim. Para que você, analisando a classe que você se sente mais atraído, você procure trabalhar em busca para melhorar alguma coisa. E para classes um pouquinho mais elevadas. É isso que está acontecendo no nosso planeta. Saindo do planeta de provas e expiações para entrar no planeta de regeneração. Então a gente tem muito mais forças boas ao nosso lado do que negativas. E se você for analisar o universo como um todo, aí é que a sua surpresa vai ser grande. Porque Deus é eterno. Sempre criou. Não teve começo nem vai ter fim. Então, esse universo eterno que ele sempre criou, sempre teve os espíritos que foram criados, evoluídos, chegando à perfeição. Chegando à perfeição, chegando à perfeição. Dos que estão em processo de criação até entrar no caminho do bem, só tem duas classes de mundos, que são os primitivos e são os de provas e de expiações. Os outros são positivos. É regeneração, é ditoso, é celeste. Estou falando mundos. Fora isso, existe uma nova camada de evolução que está além disso, que são chamados espíritos crísticos, que a gente não tem nem condição de entender como é que é. Então, olha no universo inteiro a quantidade de pensamentos bons, amorosos, caridosos, edificantes, que estão mergulhados no meio da gente o tempo todo, nos convidando para o progresso. A força do bem é incalculavelmente maior do que qualquer coisa negativa que você possa estar querendo criar. O nosso maior problema
é que a gente se identifica com os nossos semelhantes. No dia que você quiser sair do mundo da matéria, da ignorância, e penetrar o mundo da espiritualidade, da sabedoria, você começa a sintonizar com outras energias, com outras mentes que estavam em volta de você o tempo todo. Por isso que a gente costuma dizer, Deus está sempre conosco. Nós é que viramos as costas para Ele. É assim que a gente precisa compreender. Eles não vêm violar a nossa livramento. Em contrapartida, esses homens daqui, todos eles fazem questão de violar o nosso livre-arbítrio e de querer nos dominar. Mas a escolha é de cada um. Todos nós temos nossa capacidade de tomar decisão, que nasce com discernimento e saber fazer escolhas. Deus te deu inteligência para isso. É aí que está a nossa vontade. É aí que está a nossa volição. Que é quando você trabalha a tomada de decisão com planejamento e ação, para que a sua vontade tenha a lucidez da decisão que você tomou. Isso a gente precisa aprender a botar para funcionar na cabeça da gente. Só vai acontecer isso quando você resolver ser um aprendiz e quiser educar suas emoções, seus sentimentos, seus impulsos e suas tendências. No dia que você quiser se educar, aí você vai aprender a tomar decisões corretas. E teu anjo da guarda vai estar prontinho do teu lado. Entende? Você vai estar olhando para ele. E ele vai vir te ajudar. Então, o Alípio faz o seguinte comentário. 3 salas diferentes, com atmosfera espiritual também diferentes. Alguns zombeteiros, ignorantes e muitos perversos que estavam com o objetivo de destruir tudo que a casa havia edificado. E os benfeitores, os fundadores, tentando auxiliar dentro do que era possível. E interessante é isso aqui, dentro do que era possível, porque vai depender do encarnado, não depende deles. Somos nós que vamos fazer a nossa escolha. Quando Jesus falou que a cada um será dado segundo sua obra, é nesse sentido. Que obra nós estamos querendo trabalhar? Vai ser desses irmãos aqui, ainda que estão sendo zombeteiros, ignorantes e perversos? Disso, a região infernal está cheia. Está cheia. É interessante que, nesse próprio livro Ação e Reação, o Drusus fala para André Luiz, e ele diz aqui, nessas regiões infernais, existem entidades muito recalcitrantes no mal que estão aqui há milênios, achando que dominam alguma coisa. Depois ele tem alguns seguidores que os acompanham já há muitos séculos, mas que vez por outra já são tocados e trazidos para o caminho do bem. Mas a grande massa do que tem aqui são aqueles que na terra foram delinquentes e viciados. Todos esses delinquentes e viciados estageiam aqui há algum tempo, até terem condição de expurgar de si essas ilusões e querer ser trabalhadores do caminho do bem. Então, quando ele fala delinquente e viciado, talvez são palavras de que o ego nosso, de uma maneira puritanista, costuma dizer: eu não sou delinquente nem sou viciado.
Mas eu vou trazer isso com uma palavra que talvez mude um pouco o conceito. Toda vez que você comete um abuso, você está sendo delinquente. Você está sendo vicioso. Todo abuso, ele tem dois polos. Um que se chama fazer algo injusto. E outro que se chama fazer algo excessivo. Se você for ver a palavra abuso no livro dos Espíritos, você vai se assustar quantas vezes eles usaram essa palavra. E olha direitinho depois que você for ler cada questão que tem essa palavra abuso, se você está ou não está cometendo essa palavra. Então, essas coisas são importantes, sabe? Chegando nosso agora, semana que vem a gente vai continuar. Porque o objetivo deles é isso aqui, de destruir tudo que havia edificado. E os benfeitores sempre querem nos ajudar. Muita paz a todos. Prece pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere a vitória. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade, e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Venha a nós o nosso bem, seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu.